Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos iniciar o capítulo 18 com o conteúdo de probabilidade. Estudaremos então possibilidades e probabilidades. Vamos ver alguns exemplos, umas aplicações que aí vai ficar mais fácil o entendimento de vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma partida de futebol, né? Vocês sabem que na partida de futebol sempre tem o lançamento da moeda para ver qual time começa com a bola. Então, quando o árbitro lança uma moeda para o alto, quais resultados ele pode obter? Neste primeiro momento, então, ele tem quantas possibilidades? Apenas duas possibilidades, certo? Pode ser cara ou coroa. Então, nós dizemos que há duas possibilidades nessa situação: o lançamento ser cara ou o lançamento ser coroa. Agora vamos analisar um pouquinho em relação ao exemplo desta situação utilizando moeda. Aqui eu tenho apenas uma moeda, certo? Uma moeda, duas possibilidades. Porém, se eu trabalhar com duas moedas, vamos ver quantas possibilidades nós teremos? Vamos observar aqui. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, que ao invés de ter uma moeda, sejam duas moedas a ser lançadas. Então, nós podemos pensar o seguinte, são agora, ao invés de duas, 4 possibilidades. Por quê? Nós vamos montar aqui uma tabela com os resultados. Pode ser cara e cara. Pode ser cara, coroa, certo? Então, o que vai mudar? Um é dourado e o outro prateado. Cara dourada, cara prateada. Pode ser cara dourada e pode ser coroa prateada, certo? Cara dourada, cara prateada. Agora vamos começar com a coroa. Pode ser coroa dourada e pode ser cara prateada, certo? Se eu utilizar então esse lado da moeda com esse lado aqui, então vai ser o quê? Coroa dourada e aqui coroa prateada. Então, cara, coroa. Coroa, cara, coroa, coroa. Então, ao total, nós temos quantas possibilidades? 4 possibilidades. Nós temos duas moedas e cada uma pode ser representada de duas formas diferentes. Por isso, 2 vezes 2, 4. Seguindo aqui. Então, neste caso, nós dizemos que há 4 possibilidades, ó. Nós estamos na página 204, tá? Então, olha só, vamos pensar numa outra situação, lançando dados, né? Então, as moedas, nós não sabemos qual seria o resultado se eu lançasse ao mesmo tempo um dado e uma moeda. Eu teria que montar todas essas possibilidades para ver, conforme o meu sorteio, qual delas que seria, né? Não tem como a gente dar uma certeza. Se você pegar agora aí na sua casa duas moedas e jogar, você não tem como ter certeza qual vai ser a resposta, mas vai ser uma resposta dentre meio este grupo. Esse é o grupo das possibilidades, é isso que nós falamos. Possibilidades é o total de experimentos que nós fizermos com esse exemplo, objeto no caso das moedas. Então, todos esses resultados é chamado de espaço amostral. Vamos colocar aqui o nome, se você quiser no seu livro você também pode fazer essas anotações. Todas essas possibilidades nós chamamos espaço amostral. Se quiser, faz uma anotaçãozinha ali, tá bom? Vamos seguir. Considere o lançamento de um dado. Agora eu tenho só um dado. Vamos pensar na seguinte situação: apenas um dado. Então vamos pensar num dado normal, aquele com 6 faces, porque tem outros tipos de dado, esses de RPG, né? Um dado. Então eu posso sortear o número 1, eu posso sortear o número 2, o 3, o 4, o 5 ou então o 6, um desses, né? Todos eles são chamados de espaço amostral. Então, todos eles juntos
esse grupinho de números são espaço amostral. A partir do espaço amostral, então sempre que falar de probabilidade, a primeira coisa, você escreve todo o espaço amostral e depois vai analisando o que o exercício está pedindo, tá? Então agora nós vamos retirar alguns números desses para preencher a tabela. O espaço amostral é o total. Possibilidades são alguns exemplos dentro do espaço amostral, ok? Então vamos lá. Desses resultados aqui, ó, observe. Agora a gente tem que ir no espaço amostral, observar para depois responder. Quais desses números são pares? Então nós temos, vamos escrever aqui o 2, 4 e o 6, correto? Quais desses números são primos? Primos é aquele número que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Tem que ter dois divisores. O 1 não é número primo. O primeiro número primo é o 2. Em seguida o 3. E aí vem o 5. Por que que o número 4 e o 6 não são? Porque eles são divisíveis por 2, por 1 e por 4. Eles têm 3 divisores. E para ser um número primo, tem que ter apenas 2 divisores. O 1 e o próprio número. 2, tá? Que é o número 2 divisores. Primo par. O único número primo par que existe é o número 2, ok? Vamos continuar fazendo a atividade. Então, vocês viram que quando falamos em probabilidade, primeiro passo escreve todas as opções e depois vai retirando do espaço amostral o que o exercício está perguntando. A esses subconjuntos, por que é subconjunto? Porque aqui é um conjunto inteiro, correto? O espaço amostral é o conjunto. E os pequeninos são subconjuntos, porque é como se fosse assim, ó. Eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Escolher uma outra cor. Então, digamos que nós temos aqui todo espaço amostral, com todas as possibilidades possíveis de algum experimento que nós estamos fazendo. Então, todo esse espaço amostral... esse espaço inteiro amostral, deixa eu anotar aqui, ele é chamado de grupo, ó, grupo. Agora, se eu quiser escolher só números pares aqui dentro, eu não estou trabalhando com um grupo, eu estou trabalhando com um subgrupo, tá bom? Então, é como se fosse pequeninos grupos dentro do total, que é o espaço amostral, ok? Espaço amostral, grupo, e os grupinhos menores, subgrupos. Agora, olha só, vamos lá. Obter um número par, para esse número par é chamado de evento, um único evento, ó, só tem um número par aqui entre todos os resultados. O D20 é um dado utilizado em jogos de RPG. Em cada uma de suas faces triangulares estão números de 1 a 20, tá? Esse dado aqui, ó, com 20 faces. Qual é o espaço amostral? Essa daqui eu vou deixar para vocês fazerem, mas eu vou dar uma dica. Assim como eu fiz aqui nesse dado normal, espaço amostral é do 1 até o 6, aqui nesse caso do 1 até o 20. Escrever todos os números do 1 até o 20 e vai respondendo. Se você sortear um número divisível por 3, então você vai ver do 1 até o 20 quais números divisível por 3, escreve aqui. Múltiplos de 5 que estão na tabuada do 5, você vai olhar os resultados e vai escrever aqui. Um número que é divisível por 2 e por 3, você vai pegar do espaço amostral, olhar quais números que dá para dividir ao mesmo tempo por 2 e 3 e coloca aqui. Sortear um número primo, lembrando que os números primos são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Ó. Se você não lembra dos números primos, anota aí no seu caderno os números primos. Vamos lá, o número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. E a partir daí vai tendo mais números. São aqueles números que você não consegue dividir por nada, não tem nenhum resultado de tabuada com eles, a não ser na tabuada deles mesmos, tá? Números primos. Sortear um número primo, você vai olhar quantos números primos tem. Sortear um número múltiplo de 4. Aqui, ó, sempre falando do espaço amostral. Então, por isso que você tem que escrever, se o dado tem 20 faces, você tem que escrever números de 1 até 20. Conforme o teu grande grupo, ó. Grande grupo que é o teu espaço amostral, tá? E aí você vai respondendo essas outras questões aqui.
Agora nós temos um outro exemplo na questão 5. Escreva um espaço amostral para um experimento aleatório de 3 moedas lançadas sobre uma mesa. Utilize um diagrama. Um diagrama é como se fosse uma arvorezinha das possibilidades, tá? Então vamos lá. Eu tenho 2 moedas, eu tenho na verdade 3, né? 3 moedas. Deixa a prof sublinhar aqui, ó. Aqui. Só um pouquinho. 3 moedas. 3 moedas. Aqui nós temos, então, uma possibilidade de uma única moeda, ó. Porque uma moeda pode ser cara ou coroa, certo? Então, uma moeda. Agora, aqui nós vamos colocar a segunda. Então, eu vou colocar assim, ó, primeira, em números romanos. Primeira moeda, segunda moeda. E aqui, terceira moeda. Então, vamos lá. Isso aqui é só para vocês entenderem, tá? Vamos começar aqui. Aí. Primeira moeda, ela pode ter 2 possibilidades, certo? 2 possibilidades. Pode ser cara ou coroa. A segunda moeda, então, se a primeira é cara, pode cair cara também. Ou ela pode cair coroa. Mesma coisa acontece aqui, ó. Se a primeira moeda deu coroa, a segunda moeda pode cair cara e ficar coroa e cara, ou pode ser coroa e ficar coroa e coroa, certo? Então, para a segunda moeda, nós temos 2 possibilidades vezes 2 caras, 2 faces de moeda, né? Para cada face, 2 possibilidades. 2 vezes 2 já deu 4 possibilidades aqui. Para a terceira moeda, então, vamos lá. Para a terceira moeda pode ser 2 possibilidades vezes 2 possibilidades vezes 2 possibilidades ali que vai tendo, né? Vezes 2 possibilidades. Olha só o que acontece. Cara pode ser a terceira moeda, cara também. Pode ser cara na segunda moeda e coroa na terceira. Pode ser coroa e cara. Pode ser coroa e coroa. Pode ser cara e cara. Pode ser cara e coroa. Pode ser coroa e cara. Ou pode ser coroa e coroa. Então, eu tenho 2 possibilidades para cada uma das moedas. Como são 2, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, ao total aqui já tem 8 possibilidades. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. 8 possibilidades. Isso aí, 8 possibilidades. Aqui está todo o nosso espaço amostral, né? Vamos pensar no espaço amostral, então, que nós temos aqui pra gente saber, ó. Então, a gente olha aqui. Opa. Vocês perceberam que quanto mais moedas vai tendo, mais aumenta? Ó, então o espaço amostral é esse aqui, ó. Cara, ó. Cara, cara, cara. O cara, coroa, cara. Cara, cara, coroa. Então, contando aqui o total, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades diferentes. Se a gente fosse escrever aqui, ficaria, nossa, ficaria bem grande, mas ficaria assim, ó. Cara, cara, cara. Ou cara, coroa, coroa. E aí, escrevendo todas elas. Então, somando todas elas aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O resultado, vou colocar aqui, ó, reticências. O resultado são 8 possibilidades. Vocês viram que interessante? Se fosse só duas moedas, 2 possibilidades. Uma moeda, 2 possibilidades, 2 moedas, ó. Uma moeda só daria 2 possibilidades. 2 moedas, 4 possibilidades. 3 moedas, 8 possibilidades. Então, é como se fosse um expoente. 2 no expoente 1, 2 no expoente 2 e 2 no expoente 3, né? Se fosse falar de potência.
como se fosse isso, aproximadamente. Mas o bom é sempre desenhar para você ter todas as possibilidades. Ok, galera? Então, assim, vamos fazer o seguinte. Nessa aula de hoje, eu vou dar para vocês, nós vamos começar com a parte básica. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é fazer essas atividades de possibilidades, tá? Vocês vão responder, eu vou escolher algumas atividades ali. E na semana que vem nós veremos as probabilidades, mas por enquanto é só as possibilidades. Monta as árvores de possibilidades e façam as atividades que eu vou estar selecionando aqui. Vai ter atividades para vocês estarem pensando um pouquinho mais, mas nada difícil. E assim nós começamos no nosso conteúdo de probabilidade, vendo essas semanas possibilidades. Ok, galera? Um abraço, bons estudos. Aguardo vocês na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal!